Muito bom dia, caro secretário-geral da UGT, meu caro amigo Carlos Silva. É sempre um prazer estar contigo, com a UGT, com os seus dirigentes. Meu caro Carlos Trindade, também um amigo de muitas lutas. Senhor Presidente da ADS, Júlio Roberto Gomes, deixem-me proferir umas palavras de agradecimento a todos aqueles que vêm de fora de Portugal e dar-vos também, como seguramente outros já deram, as boas-vindas a Lisboa, e um cumprimento muito especial à Mafalda, que já não vi há uns anos e é um gosto estar com ela outra vez. Deixem-me dizer-vos que, quando pensei a minha intervenção para hoje, inclusive falei com as pessoas do meu gabinete e pedi para que não me preparassem notas para esta intervenção. Porque desde que recebi o convite, o amável convite para fazer uma intervenção hoje, que comecei a pensar naquela que era a melhor forma de vos explicar ou de contribuir, explicar o que é o meu trabalho, mas também de utilizar essa explicação do meu trabalho, daquilo que faço, para poder perceber melhor como devemos gerir este processo da globalização e de como não nos podemos deixar capturar pelo aumento progressivo do poder do capital, pela sua mobilidade, e de como esse aumento do poder progressivo do capital vem limitando fortemente a forma como os sindicatos e aqueles que defendem o trabalho, as organizações que defendem o trabalho, como elas têm intervido na sociedade, nas sociedades, e em particular também na sociedade portuguesa. Deixem-me também sublinhar que naquela que é a minha atividade, eu explico aquela que é a minha atividade. Eu ontem cheguei das Filipinas, onde estive na conferência anual, na Feira Anual de Oportunidades do Banco Asiático de Desenvolvimento, onde tive contacto com as autoridades locais. No meu trabalho, em que vou ao Brasil, em que irei à Colômbia, em que estive no México, o meu trabalho, no essencial, é captar investimento estrangeiro para Portugal e promover as exportações portuguesas. Eu diria que o meu trabalho, quase todos os dias, é falar com empresas, com empresários, com capitalistas e sugerir-lhes que investam em Portugal e que Portugal é a melhor localização para o seu investimento. E essa é uma atividade que eu começo por dizer que é uma atividade muito concorrencial. E é muito concorrencial porque, tal como eu procuro investimento para Portugal, eu tenho depois os nossos amigos espanhóis, os nossos amigos franceses, do Reino Unido, dos Estados Unidos, do Brasil, do México, do mundo inteiro, que procuram captar investimento para os seus territórios. Nós, na nossa visão muito positiva, benigna, digamos, procuramos os melhores investimentos para criar trabalho, para postos de trabalho, para criar riqueza, para poder cobrar impostos, para financiar o Estado Social. Bem, mas esta é a visão mais benigna da aproximação. Mas esta nossa atividade encerra riscos e encerra uma própria visão da comunidade e do mundo que nós devemos questionar e devemos discutir. A situação em concreto de onde partimos é uma situação que eu elencaria em 3 dimensões distintas. A primeira é de uma alteração profunda na mobilidade dos fatores, mas em particular na mobilidade do capital. A grande globalização é uma globalização de mobilidade de pessoas, de bens e de serviços, mas é uma globalização de aumento vertiginoso da mobilidade do capital e que é induzida em grande medida por movimentos e por atividades como a minha, e em que todos os governos no mundo estão disponíveis, focados a desenvolver. Essa mobilidade dos fatores, mas em particular do capital, traz-nos alguns elementos que, se não forem geridos, provocam enormes distorções. E nós devemos olhar para essas enormes distorções.
Depois, ainda dentro deste bloco, há uma concorrência que destrói o próprio capital. Poderíamos voltar a Schumpeter e voltar à destruição criativa do capital, mas essa destruição do capital é em si mesmo muitas vezes inimiga do próprio trabalho. E em muitos momentos ela é destruidora de capital, mas é destruidora de postos de trabalho, é destruidora de processos de trabalho e é também destruidora de saber e de valor acumulado. Torno mais claro, a mobilidade do capital promove nas fraturas que encontra entre condições de trabalho, exigências ambientais, sistemas fiscais, sistemas tarifários, encontra oportunidades de investimento. Essas oportunidades de investimento provocam alterações substantivas da concorrência e de como se concorre, e essas alterações substantivas destroem empresas que estão e fazem emergir outras. Se nós destruirmos na base da inovação tecnológica, que também encerra desafios, como dizia o Carlos Trindade, seguramente, mas se nós destruirmos na base da inovação, da criatividade, de melhores soluções, eu diria que há uma dimensão benigna, mas se nós só destruirmos na lógica da fratura nos sistemas de proteção do ambiente, do trabalho, nos sistemas fiscais, nas tarifas, então nós muitas vezes destruímos capital, destruímos processos, destruímos valor, nem sempre pelos bons motivos. E esse elemento de concorrência que procura de forma sistemática a fratura desta infraestrutura que nós construímos durante décadas e séculos, provavelmente, é uma concorrência de destruição de capital que nem sempre é positiva. E, portanto, há, a partir desta ideia de concorrência, também uma outra, que é muito importante, que tem a ver com o trabalho que eu vos dizia que vou fazendo e que fazem outros, que tem a ver com a competitividade dos territórios para atrair investimento. E essa competitividade dos territórios para atrair investimento é um elemento muito importante, porque essa competitividade para atrair investimento, se encerrar em si mesmo uma autêntica corrida para baixo, aquilo que é o race to the bottom, então nós não temos uma evolução positiva daquilo que é o nosso entendimento sobre as sociedades. Nós temos um race to the bottom que vai degradando as condições de trabalho, as condições de vida de uma parte largamente maioritária da nossa sociedade que vive do trabalho e só tem o trabalho como forma de viver e de sobreviver. E este é, para mim, a grande questão do trabalho que vou fazendo e da reflexão que queria partilhar convosco, que é este meu trabalho competitivo, concorrencial, em que muitas vezes os empresários chegam até nós, as grandes corporações, já agora, as grandes e as pequenas, aqui não é uma questão de dimensão, e que nos colocam em confronto com outros. E dizem, porque é que escolherei Portugal, se posso escolher outro país, esse outro país tem estas condições, os senhores, se apresentarem outras condições, então o investimento poderá ir para Portugal ou não, e essa captura que tem um conjunto de elementos nocivos que eu estava a sublinhar, faz com que a concorrência entre territórios seja um elemento que precisa de ser fortemente gerido e precisa de uma plataforma, eu diria, no caso da Europa, no mínimo continental, para podermos enfrentar de forma inteligente e com coesão aquilo que é um desafio à mobilidade do capital e à possibilidade dele próprio, nas fraturas que vai encontrando, somar eficiência e transferência de valor para o capital e debilitar o conjunto da sociedade. E, por fim, deixava um elemento contextual que me parece importante, que é a minha terceira dimensão, que é a captura discursiva que eu chamo a armadilha da dualidade consumidor-trabalhador. E nós inscrevermos na própria lógica discursiva aquilo que é o benefício do consumidor e que muitas vezes construímos o benefício do consumidor em torno de aspectos que são fragilidades
do trabalhador. E a larga maioria dos consumidores são trabalhadores. Essa dualidade consumidor-trabalhador é transportada muitas vezes para lógicas de organização do trabalho que não são adequadas, que podem ser, em algumas circunstâncias, transferidas para preço, mas que quando são transferidas para preço, não são transferidas para preço, primeiro, de forma igual, ou seja, não são transferidas para preço, repartindo entre aquilo que é transferido de facto para o valor do consumidor, mas também para o valor do capital, e que muitas vezes são construídas à luz da própria fragilização da remuneração do trabalho e da remuneração dos trabalhadores. E por isso, na reflexão que faço e que gostava de trazer, no início, são estas três dimensões. Esta mobilidade dos fatores, em particular do capital, e das fraturas que ele vai procurando encontrar, a competitividade dos territórios e como esses territórios, muitas vezes, fragilizam as suas próprias condições laborais, fiscais, ambientais e tarifárias numa lógica concorrencial entre territórios e, no fim, esta dualidade consumidor-trabalhador que deve ser combatida em conjunto. Mas eu não ficaria bem se, para além destas preocupações, não vos dissesse, na minha opinião, como combater e como nós sairmos desta lógica viciante, viciosa, em que os territórios permanecem, o trabalho permanece, apesar de tudo, na sua larga maioria, as pessoas não saem do local onde vivem, onde nasceram e onde residem, e depois, como a mobilidade do capital encontra estas faturas. Eu diria que há 2 ou 3 elementos que nos dizem respeito coletivamente. A primeira é, e eu chegaria às questões laborais mais à frente, a primeira tem a ver com uma dimensão que me é muito cara, que tem a ver com a base fiscal e a base tributária. Um dos nossos maiores problemas tem a ver com como a mobilidade do capital encontra nas fraturas dos sistemas fiscais e tributários a forma de depois também não nos permitir criar uma rede de segurança adequada e de financiarmos de forma adequada os sistemas fundamentais de proteção social. De proteção social e de promoção da igualdade de oportunidades. Falo em particular de coisas que, por exemplo, a Mafalda já tocou antes, como a educação, a formação, o acesso à saúde, como elementos fundamentais. E da segurança social e na segurança e nos rendimentos que precisamos de transferir quando nós próprios, através do próprio modelo de desenvolvimento, introduzimos instabilidade na própria relação laboral. E quando a própria destruição do capital e da sua concorrência promove empregos, trabalho com contratos e com vínculos laborais não só mais precários em muitas circunstâncias, mas também vínculos laborais cada vez com períodos mais reduzidos de tempo. E onde nós precisamos não só de ter ao longo da vida, e teremos várias profissões diferentes, mas onde temos vínculos laborais, também eles de mais curta duração. Então, mas se nós não formos capazes de construir bases tributárias justas, como vamos conseguir financiar a educação, a saúde e a segurança social? E se fizermos coletivamente, na concorrência entre territórios, race to the bottom, como vamos depois suportar a destruição do capital dele próprio, que concorrencialmente se destrói, e ao mesmo tempo financiar a vida das pessoas, da comunidade, de uma larga maioria em que, evidentemente, também me inscrevo, em que, para além do trabalho, não tenho outro recurso nem meio de sobrevivência. Todo o trabalho que temos feito em conjunto na União Europeia é até hoje insuficiente. E falo em particular na União Europeia. Mas o combate não é só à fraude e à evasão fiscal, mas é ao planeamento fiscal agressivo e à constituição de bases tributárias justas, é um combate para o qual os sindicatos também estão, na minha opinião, devem estar mobilizados.
E esse é um trabalho muito importante. Porque provavelmente nós não regressaremos à lógica em que os meus avós, por exemplo, trabalharam toda a vida numa só empresa. O meu avô, os meus dois avós, já agora, só trabalharam numa empresa. Cada um na sua, já agora. Não era na mesma. Mas isso não vai acontecer. A velocidade de transformação dos processos produtivos exige-nos mais requalificar, exige mais formação e é normal que as pessoas, na sua liberdade, optem por soluções de trabalho diferentes. Isso é uma liberdade também individual do trabalhador. Mas precisamos então de criar, de forma adequada, aquilo que é uma base fiscal sustentável. A segunda dimensão é que mesmo na base fiscal nós temos que tributar de forma diferente o capital e o trabalho. E eu não iria discorrer muito sobre a tributação do trabalho, mas ia pensar e refletir convosco se faz sentido continuarmos a tributar em função do resultado antes de impostos das empresas. Se vamos continuar a tributar o capital apenas pela linha de baixo e se vamos sobrecarregar com impostos e com taxas quem gera mais postos de trabalho da mesma forma e que tem um resultado X e tributarmos da mesma forma uma empresa que tem menos postos de trabalho, que destrói mais postos de trabalho e que tem o mesmo resultado antes de impostos de X. Se não vamos ter que ter outra capacidade de tributar o capital a montante do resultado em função de um determinado valor acrescentado bruto, em função da forma como ele próprio produz resultados. E esse debate é um debate difícil, que é um debate que nós não conseguimos ter sozinhos, mas é um debate para o qual Portugal, na União Europeia e nas organizações internacionais têm que fazer. Deixava depois uma nota sobre aquilo que é o downgrade progressivo das condições de operação e de trabalho e que são, em muitas vezes, descortinadas por nós como oportunidades e que são padrões que nós temos que defender como mínimos. Nesta minha última visita às Filipinas, é só um exemplo, falei com várias empresas para que pudessem investir em Portugal. Perguntaram, evidentemente, questões sobre o contexto laboral e perguntaram-me sobre como são as greves em Portugal. Falaram do sistema fiscal e perguntaram como se tributa o rendimento em Portugal. Falaram-me sobre normas ambientais e, evidentemente, também me falaram sobre sistemas tarifários, como é que a nossa pauta aduaneira comum da União Europeia se relaciona ou tem um equivalente com a pauta aduaneira, neste caso, filipina e dos países da ASEAN. Há uma dimensão aqui que tem a ver com qualidade de vida, tempo de lazer, proteção do ambiente, que precisa de estándares internacionais que sejam aceitos. Agora, estándares, padrões internacionalmente aceitos, mas com o equilíbrio de perceber que há níveis de desenvolvimento diferente entre as economias e que isso não pode significar, da nossa parte, construir uma muralha à volta da União Europeia que limite o investimento e os fluxos de comércio de países que precisam de trabalho e que precisam de ter condições de crescimento. E aqui, perdoem-me, mas é onde está a grande questão que nós temos que discutir. Os movimentos nacionalistas têm vindo a defender cada vez mais uma Europa fortaleza ou uma América fortaleza. Como membro do Ministério dos Negócios Estrangeiros, vou-me dispensar de qualificativos sobre a política interna de outros países. Mas é evidente que os movimentos nacionalistas, para onde muitos trabalhadores migram na lógica de defesa, muitas vezes, das suas condições de vida e dos seus postos de trabalho, defende que os muros resolvem problemas. Os muros não resolvem problemas. E nós, na Europa, tivemos um célebre muro que não resolveu problema nenhum.
Mas é aqui que está uma das nossas grandes discussões, que é saber como construir esses padrões no ambiente, para as alterações climáticas, na defesa dos padrões fundamentais do vínculo laboral e do trabalho, de como conseguirmos construir sociedades mais justas e com melhor repartição de riqueza, mais justa repartição da riqueza, mas ao mesmo tempo não embarcarmos na lógica dos muros e percebermos que há, por esse mundo fora, sociedades com rendimentos per capita muito mais baixos, com condições de acesso à educação, à saúde e à segurança social que são muito mais precárias que as condições que temos na Europa, e em particular, até aqui falo do nosso país, em Portugal, e que nós não podemos construir padrões contra os outros e contra uma parte substantiva do mundo que vive em condições muito piores e com menor qualidade de vida do que aquela que temos na Europa e, em particular, neste caso, em Portugal. Essa discussão entre os estándares e um comércio justo, a discussão entre estándares e aquilo que é as condições de integração de outros países e de outras regiões no comércio mundial e no investimento estrangeiro é uma discussão que nós temos que fazer solidariamente com os nossos amigos da África, da América Latina e da Ásia. E nós precisamos de uma voz do trabalho que procure não apenas discutir os estándares, mas que perceba como construir esses estándares sem construir muros e procurando a integração dessas economias. Deixava por fim, e sei que se calhar me estou a alongar um pouco, que temos que evitar a política do conjunto vazio. E com isto termino. O que é a política do conjunto vazio? A política do conjunto vazio é aquela em que, por um lado, nós queremos atrair capital e a seguir, para atrair capital, reduzimos os estándares, em particular aqui no quadro da política fiscal. E depois, para atrair esse capital, debilitamos em muitas circunstâncias os padrões e geramos uma forma não justa de repartição da riqueza. E depois, como temos menos dinheiro, porque temos uma política fiscal que é capaz de capturar menos rendimento, então, por outro lado, não somos capazes de ter os recursos suficientes, não só para financiar o Estado Social, mas para financiar a rede fundamental que permite ao trabalhador, aos trabalhadores, viver entre postos de trabalho diferentes e entre situações em que está no emprego, em que está desempregado, em momentos em que tem que se formar. É a captura para um conjunto vazio de soluções que só nos atirará para mais populismo, mais nacionalismo e para a debilidade das próprias democracias. Se não formos capazes de responder a este conjunto de questões, não é apenas o trabalho e a qualidade do trabalho que está em causa, é a qualidade das nossas democracias e nós, a menos de um mês do 25 de Abril, tanto lutámos por essa democracia. Muito obrigado.